até o 19. Aqui a gente vai fazer só uma leitura rapidamente. Eu quero chamar essa mensagem aqui de Jesus destrói muros, ou derruba muros, como você achar melhor. Eu preferi chamar de destrói. Jesus destrói muros. Preste atenção, a partir do verso 13, Efésios 2, verso 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Jesus, ele derruba muro, ele destrói muro, porque tudo que ele quer é que sejamos uma família, um povo só, que falemos a mesma língua, que sejamos unânimes na fé, num só espírito, num só propósito. E uma coisa que vai acontecendo na igreja hoje, na igreja atual, é todo dia chega gente na igreja. Então, ele derruba o muro para os que estão perto, para os que estão de longe, para aqueles que estão chegando. E as pessoas vão chegando e a gente precisa entender e aplicar isso, que o Senhor derruba muro. A inimizade, ela estabelece fronteira, estabelece limite. Jesus a joga no chão. Talvez um dos maiores propósitos de Jesus ter vindo aqui foi de fazer isso. Derrubar ou destruir o muro de separação. O muro que nos separava de Deus, o muro que separa pessoas de pessoas, classe das classes, né? Porque Ele quer que sejamos um. Considere isso no seu coração. Eu li isso aqui para efeito de introdução, né? E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim: a palavra do Senhor: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Eu quero repetir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha o que essa palavra está dizendo para nós. Que Deus quer suprir cada uma de nossas necessidades. E só será suprido em Cristo Jesus. Amém? Suprir é o mesmo que preencher. Suprir é você entender que há uma carência, que há um vazio, há um buraco aí na sua vida. Em Cristo Jesus, esse vazio pode ser preenchido. Esse buraco pode ser preenchido. É o que o Senhor quer fazer. Mas é uma grande verdade que nem todos conseguem ter esse vazio preenchido. A ideia, irmãos, é que uma pessoa que esteja em Cristo, ele tem um sentimento de completo. Não que ele tenha tudo que ele queira, mas que ele seja muito feliz com o que ele tem. E aquilo que ele ainda não tem, não faça falta a um tanto que possa gerar um vazio existencial. Mas, na maioria das vezes não é assim. Há pessoas na presença do Senhor, há pessoas tentando se aproximar do Senhor e que continua com esse vazio. Há pessoas que, se denominam como do Senhor, há pessoas que entendem que são do Senhor e continua com esse vazio. Um vazio que contradiz aquilo que o Senhor quer fazer. Ele quer preencher, Ele quer suprir.
E aí eu pergunto, por que às vezes isso não tem acontecido? O que é que impede? O que nos impede de ter esse vazio preenchido? Aí o Senhor me levou para Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero pensar da seguinte maneira: se quiserdes e me ouvirdes, vocês terão os seus vazios preenchidos, as suas necessidades supridas. Quem quer as suas necessidades supridas, levanta a mão e diz amém. Amém. Mas aí aqui nesse versículo diz algo que a gente precisa aplicar. Se quiserdes, todo mundo quer. Aí ele continua: e me ouvirdes. Amém? Para que eu tenha a minha necessidade suprida, é necessário que eu ouça o Senhor. É necessário que eu queira ouvir o Senhor. E tanto é que isso é uma necessidade tão grande, né? Que às vezes a gente quer ver as coisas acontecendo, mas a gente não quer ouvir a direção que Deus tem para nós. Mas a palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Aquilo que gera galardão, aquilo que gera recompensa, aquilo que gera o milagre na nossa vida, aquilo que traz as maravilhas de Deus, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não ouvir, o vazio continua. Amém? E eu tenho que ouvir, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor tem para me dizer. Porque às vezes eu até quero ouvir, mas eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que eu acho que é legal. Eu quero ouvir aquilo que não me confronta. Eu quero ouvir aquilo que não mexe com a minha estrutura. Mas na verdade o que vai trazer o preenchimento ou o suprimento da minha necessidade, que vai me tornar completo, não é ouvir aquilo que eu quero, mas é ouvir aquilo que Deus tem para falar. Amém? E eu quero que você considere algo no seu coração. A gente traz em nós alguns impedimentos ou algumas obstruções que nos impede de ouvir a voz do Senhor com clareza. Amém? Já reparou que algumas pessoas têm deficiência na audição? Você fala uma palavra, ela entende outra. Alguns, né, porque é uma enfermidade, nasceu assim. Outros por causa da idade, assim como se enfraquece os olhos, também enfraquece a audição. E quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente traz algumas obstruções. Na verdade, a gente não vem ouvindo com clareza. Porque na verdade quando a gente vem para a presença do Senhor, a gente vem querendo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas aí eu considero que Deus, na infinita misericórdia, Ele continua falando o que Ele quer falar, falando o que Ele quer falar. E se eu permanecer na presença do Senhor, uma coisa que começa a acontecer é essa obstrução ser removida. É Deus começar a tratar comigo a um ponto que a minha audição ela se torne tão apurada que eu vou ouvir o que Deus quer falar e eu vou começar a entender aquilo que Ele quer de mim, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer operar. Então é necessário que se ouça, é necessário que se dê atenção a isso. Jesus veio derrubar muro de separação. Jesus veio destruir as obstruções. Jesus veio para nos unir com Deus, nos unir entre nós como irmãos. Jesus veio para suprir todas as nossas necessidades, todas elas. E eu compreendo que, necessidade de fato não se supre com coisas. Às vezes o excesso das coisas torna a pessoa até muito mais vazio. Há pessoas que têm menos e é mais cheia. Há pessoas que têm muito e é mais vazia pelo tanto que tem. Então tem um mistério nisso aí. Mas quando a palavra de Deus vem e entra no nosso ouvido, chega até o nosso coração, assim como ela é, de fato, a gente começa a ser preenchido. O vazio, ele começa a ser preenchido. Amém? E aí eu quero pensar aqui junto com vocês sobre algumas coisas que a gente pode trazer e que gera essa obstrução, que nos impede de entender, que nos impede de compreender de fato aquilo que o Senhor quer. E aí a gente vai pegar aqui na história bíblica, pessoas que tiveram assim, muito próximo de Jesus, muito perto de Jesus, e tinha tudo para ser muito abençoado por Jesus, e não foram, muito pelo contrário, rejeitaram Jesus.
E outros que se olhasse para eles assim, esse aí não é digno, não é merecedor, não pode, não vai acontecer nada na vida dele, esse foi abençoado por Jesus. Irmãos, por isso que a gente tem que pregar, por isso que a gente tem que ouvir, por isso tem culto, por isso a gente prega a palavra, né? Para que o Senhor vá trabalhando na nossa vida e aí a gente vá aperfeiçoando. Porque às vezes a gente está inserido em contextos que tem gerado obstrução, tem gerado muro, sabe, tem gerado uma separação e tem impedido eu de ser uma pessoa completa na presença do Senhor. Aí quando a gente vai lá para a Bíblia e vê descrito na palavra do Senhor o tipo de comportamento de pessoas que estiveram próximos geograficamente e muito distante emocionalmente do Senhor. E isso pode acontecer ainda nos dias de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só o que diz essa palavra para nós. Eu quero pensar assim da seguinte maneira, que nesse texto a gente vai achar 3 personagens específicos, tá? Um personagem, uma figura de uma pessoa só, e os outros personagens num grupo. Um em um grupo e outro no outro grupo. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Preste atenção. Um homem da mão ressequida, próximo de Jesus, num sábado, dentro da sinagoga. Os fariseus, que era uma seita, próximo de Jesus, ali na sinagoga. E os herodianos, que era um partido, eram pessoas partidárias, próximas de Jesus, ali na mesma sinagoga. Vamos compreender um pouquinho dentro desses 3 personagens o que causava separação. Os fariseus, eles eram os separados, aqueles que se consideravam melhor que todos à sua volta, religiosamente falando. Eles entendiam que se tinha alguém que adorava a Deus de verdade, era eles, e Deus estava perto deles, e eles não estavam percebendo que eles estavam perto de Deus. Que adoração é essa que não percebe Deus? Hein? Então eles consideravam melhor, superior a todos. E eles observavam se Jesus curaria no sábado, porque eles julgavam errado curar no sábado. Curar no sábado, errado. Por que eles consideravam que era errado? Por causa de um conceito religioso. Então eu quero chamar a sua atenção, que um conceito religioso, irmãos, necessariamente não aproxima ninguém de Deus. Amém? Conceito religioso: olha, eu sou da religião tal, eu pertenço a tal religião, eu fui ensinado nessa religião, eu sou da religião crente, eu sou da religião, a sua aí. Irmão, desde o momento que virou religião, se torna mecânico, é uma roupa que você veste. E a religião, ela não tem o poder de aproximar as pessoas. A gente observa isso, porque eles estavam perto de Jesus e não conseguiam perceber a presença de Jesus. E é um fato que algumas pessoas, com o passar do tempo, parece que elas vão se tornando religiosas, e o seu comportamento na presença do Senhor, ele passa a ser mecânico. Ele para de orar e começa a repetir frases a Deus. Ele para de ter comunhão e só expressa necessidade. Ele só fala para Deus daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa. Quando ele entra na presença do Senhor, quando não é para repetir as mesmas frases, é para dizer para Deus: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Isso é religião. O que é vida com Deus? É comunhão. E é lógico que na comunhão você repete algumas orações, é lógico que na comunhão você pede coisas a Deus, mas principalmente na comunhão você sente a presença de Deus. Então comece a pensar no que está acontecendo aqui. Essas pessoas estão ali face a face com Jesus e querendo ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada para ter do que
acusá-los. A seita dos fariseus, sabe, era a religião, né, mais forte daquela época. E eles não queriam perder o poder religioso. Eles não queriam deixar de ser referência para as outras pessoas, para bater no peito e dizer assim, para chegar até a Deus tem que ser igual a nós. Mas o Deus de verdade estava ali perto deles e eles não conseguiam chegar até Ele, por causa da religião. Deixa eu te falar uma coisa, para chegar até a Deus não tem que ser igual a nós, tem que ser igual a Jesus, amém? Jesus é a referência maior, e a gente tem que ter isso por princípio na nossa vida. Religião alguma, ela tem o poder de salvar alguém. Religião alguma, ela tem o poder de aproximar alguém de Deus. É só Jesus, é só Ele que derrubou a barreira que existia entre o homem e Deus. A palavra de Deus diz que com o sangue dele, Ele abriu um caminho para que a gente chegue diante de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então eu posso estar muito perto de Jesus e a minha religião me atrapalhar de sentir Jesus, de tocar em Jesus, de ser tocado por Jesus. Estavam todos ali naquela sinagoga, e aqueles que se diziam ser os melhores não conseguiam perceber o Deus presente diante deles. Muito pelo contrário, estava querendo que Jesus fizesse alguma coisa que eles consideravam errada para que eles tivessem do que acusar. A religião às vezes leva o homem a fazer isso, esperando Deus fazer alguma coisa errada para ter do que acusar a Deus. Amém? Só que se tem alguém que não erra, é Deus. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, e cá para nós, vocês acham que Jesus estava nessa sinagoga querendo que isso continuasse? Querendo que eles continuassem daquela forma? Hein? Querendo que eles continuassem distante? Ou vocês acham que Jesus estava ali para encurtar a distância? Jesus está sempre querendo encurtar a distância. E o outro povo que estava ali dentro eram os herodianos. Os herodianos eram um partido político nacionalista de judeus que apoiava Herodes em sua dinastia contra Roma. Eram partidários, políticos. E Jesus, além de ser Deus, né, ele veio com aquela conotação de ser o rei dos judeus. E se tem uma coisa que um herodiano não queria, é que se levantasse outro rei, que não fosse da dinastia de Herodes. Porque sendo herodiano, eles se favoreciam com o reinado de Herodes. Isso é político. E às vezes a gente quer fazer uma politicagem com Jesus. Olha, Jesus, eu vou dar ao Senhor uma certa liberdade, até aqui o Senhor trabalha, mas daqui para lá não pode, porque daqui para lá eu administro, de lá para cá o Senhor faz. Sabe aquela coisa política? Administrativa? Ô irmãos, Jesus é Deus, Jesus é Rei dos Reis. Não tem área da nossa vida que a gente deva impor limites para Ele, entender que aqui eu mando, ali eu desmando, e só aqui que eu deixo o Senhor tocar. Então essa visão política dos herodianos os levaram também a rejeitar. É um conceito político, é um medo de perder o controle, de perder o domínio. É o medo da gente pensar que a nossa vida está 100% na mão de Deus, e se ela estiver 100% na mão de Deus, aí eu não vou poder fazer mais aquilo, eu não vou poder fazer mais aquilo outro. E tem pessoas que às vezes estão próximo, e está com esse medo, porque se Jesus assumiu o controle, eu não posso mais. Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus assumiu o controle da sua vida, você só não pode mais aquilo que te faz mal, porque aquilo que te faz bem, Jesus está contigo. Amém? Mas essa questão política leva a gente a impor limites para o Senhor na nossa vida. Eu administro aqui, Jesus aqui, se o Senhor quiser tocar, tudo bem, que tem uma necessidade. Então eles não queriam que os herodianos caíssem, e vinha Jesus, né, com essa presença marcante, é o Rei dos Reis aí, ó. E os fariseus olhavam para ele, e aí? Esse aí vai assumir nosso lugar. Ele está ganhando todo mundo para ele, nós estamos perdendo seguidores, a gente não pode perder. E os herodianos com medo, se ele assume o domínio, a gente perde o controle. E aqueles favores de Herodes, se Herodes deixar de ser rei? Hein? Quanta gente está com medo de deixar de ser senhor da sua própria vida? Está com medo de deixar Jesus ser o Senhor dos senhores? Não tenha esse medo, porque o dia que Ele for Senhor dos senhores, sabe quem vai estar reinando sobre sua vida? É o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Amém?
E a verdade, irmãos, que a gente está vendo aqui dentro dessa história, esses personagens, mas nós também trazemos os nossos conceitos. E às vezes julgamos. Assim como os fariseus estavam ali para julgar uma atitude de Jesus, a gente às vezes julga comportamento. Esse merece, esse não merece, esse não é. Um grande erro que o fariseu trazia em si mesmo é esse conceito de ser juiz. É assentar numa cadeira que não lhe pertencia. E se tem uma cadeira que não nos pertence, é a cadeira de juiz, irmãos. Amém? Mas se a gente assentar no banco do réu, e Jesus for o nosso advogado, pode ter certeza que não há juiz nenhum no mundo que irá nos julgar, porque Ele nos absolve de toda a culpa que temos. Então o melhor lugar para se estar talvez seja no banco de réu, e tendo Jesus como seu advogado. E o fariseu traz isso em si. E a gente tem que estar muito atento, porque eu olho para a história, eu não sou como eles, mas às vezes quando eu me assento, eu começo a liberar as minhas sentenças, às vezes nas minhas conversas, né? No meu comportamento, quando eu reúno com algum amigo, eu começo a pontuar a vida de algumas pessoas. Olha, aquele ali não pode, aquele é, aquele não é, aquele recebe, aquele não vai receber. Para. Daqui a pouco a gente chega num ponto interessante dessa mensagem. E às vezes por que a gente quer, a gente busca e a gente não recebe? Por causa do sentimento farisaico. Eles estavam ali para dizer que se Jesus curasse no dia de sábado, seria um anátema. Ele seria uma maldição, seria uma blasfêmia. Irmãos, aí eu fico imaginando, né? Se um fariseu ficasse muito doente e ele precisasse de uma cura no sábado, ele receberia? Hein? A gente tem que estar bastante atento com isso. Eu considero que não, porque a palavra de Deus diz em Mateus 7, a partir do verso 1, que da mesma forma com que eu julgo, eu sou julgado. Da mesma forma que eu meço, eu sou medido. Se eu meço que aquele merece, ou que aquele não merece, que aquele pode, que aquele não pode, quando chegar a minha vez de receber, esse juízo também estará sobre a minha vida. E aí, irmãos, se eu entro no caminho da misericórdia, e Deus, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, veio para exercê-la, eu terei a misericórdia sobre mim. Amém? A palavra de Deus diz, né, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2,13, lê lá que você vai ver isso. Se eu carrego em mim um conceito de ser juiz, vai faltar sobre a minha vida a misericórdia. Se eu carrego em mim o sentimento da misericórdia, pode ficar tranquilo, sobre a sua vida está a misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, todos os dias sobre nossa vida, a misericórdia do Senhor, e é por causa dela que nós não somos consumidos. Aleluias. Então a gente tem que vigiar, porque às vezes eu não carrego um título de fariseu, mas eu carrego comportamento. Às vezes eu não carrego um título de herodiano, mas eu carrego um comportamento. E aí? E isso vai gerando barreira. E Jesus está ali dentro da sinagoga. E aí? É lícito ou não é lícito curar no sábado? Aí a palavra de Deus diz que os fariseus não responderam nada. Por que não responderam nada? Porque Jesus não falou o que eles queriam ouvir. E quando Jesus às vezes não fala aquilo que a gente não quer ouvir, nós somos tendenciosos a fechar o ouvido. Assim como os fariseus não responderam nada. Por quê? Porque Jesus não falou o que eles queriam ouvir. Sabe o que eles queriam ouvir? Homem da mão mirrada, dá licença, não participo desse culto, porque provavelmente a sua mão é assim por uma maldição, você é pecador, tá? Volta aqui amanhã que eu te curo, volta aqui na segunda, porque no sábado eu não posso fazer nada por você. É o que os fariseus queriam ouvir, né? E uma coisa tão interessante, no versículo 6, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Os herodianos e os fariseus, necessariamente, eles não eram amigos, não eram amistosos um com o outro, havia uma competição, havia uma competição entre eles, uma disputa entre eles, mas de repente, o ódio existente entre eles foi substituído por um ódio maior. Eles se ajuntaram, né? Conforme verso 6, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Eles ajuntaram para quê? Para de alguma forma tirar a vida de Jesus. Irmãos, olha para mim. Sentimento é motivação, vocês sabiam disso?
Amor é motivacional. E ódio também é motivacional. O que motivou essa amizade dos herodianos com os fariseus? O ódio por Jesus. O que tem motivado o seu coração? Hein? O que tem levado você a aproximar de pessoas? O que tem levado você a fazer alianças com pessoas? Deixa o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vai conduzindo a nossa vida de um modo, sabe? E pensa que Deus não está observando, mas eu quero chamar a sua atenção que os olhos do Senhor vê todas as coisas. E o teu Espírito sonda todos os corações, Ele sonda todas as almas. Com que motivação a gente tem conduzido os nossos relacionamentos? Aqui diz que eles se ajuntaram para quê? Para destruir Jesus. Sabe para onde que o Senhor me levou? Segundo Crônicas 3. Segundo Crônicas 20, perdão. Depois você lê na sua casa. Diz lá que 3 reinos se ajuntaram para lutar contra Josafá. Aqueles 3 reinos, nenhum era amigo do outro. Mas por causa de um ódio contra Josafá, se ajuntaram e foram para a peleja. Aí o Senhor vai e usa o profeta Jaziel. Não é Josiel não, é Jaziel. Toda vez que eu prego isso eu falo isso. Já repararam isso? Porque Jaziel e Josiel é a mesma coisa. Amém? É tudo profeta. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Glória a Deus. O ódio fez com que ele se juntasse. Aí o profeta Jaziel diz assim para Josafá: Josafá, não temas, porque essa peleja não é vossa, ela é do Senhor. Antes de Josafá ter que guerrear, o que aconteceu? Um lutou contra o outro contra o outro e o outro contra o outro. O que foi o final? Os 3 reinos destruídos. Josafá passou por lá para colher os despojos. Se a motivação do seu coração é ódio, isso não vai acabar bem. Amém? É mais sério do que a gente pode imaginar. Mas pastor, dentro da igreja pode ter alguém assim? Deixa eu te falar um negócio. Na sinagoga que Jesus estava presente, com o homem da mão mirrada, com os fariseus e com os herodianos, tinha. Com a presença ali do Deus vivo, tinha. Então a gente tem que olhar muito bem a motivação do nosso coração. Não somente aqui dentro, mas quando eu saio daqui também. Aí aqueles 3 reinos foram destruídos, eu esqueci o nome dos povos lá. Mas eles foram destruídos por si só, ou por causa do sentimento que os movia. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece algum fariseu mesmo, que bate no peito e diz assim: eu sou fariseu? Levanta a mão e diz amém. Eu não conheço também. Fariseu, não é ateu não, tá? Não confunde a pergunta não, tá? Fariseu é uma coisa, ateu é outra, tá? Fariseu. Ninguém conhece, tá vendo? Quem aqui conhece um herodiano? Eu sou herodiano, tenho a minha carteirinha do partido de Herodes. Quem aqui conhece algum? Alguém conhece algum? Quem aqui conhece um cristão? Levanta a mão e diz amém. Não, mas levanta bem alto. Entendeu o mistério? Fariseu não existe mais, herodiano não existe mais, e cristão? Qual o sentimento que está no coração de cristão, daquele que segue Jesus? É o ódio que estava no sentimento do coração dos fariseus? É o ódio que estava no coração dos herodianos? O ódio destrói. O ódio corrói. Mas eu odeio escondido, não falo nada para ninguém. Você já leu o Salmo 139? Hein? Se eu tomar as asas da alva e voar até as extremidades, no lugar mais alto, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama lá no Sheol, ou seja, lá no inferno, tá, irmãos? É isso que Davi está falando. Lá o Senhor está também. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor sabe o que eu iria? Então o seu sentimento, por mais que você não externe ele chega até a Deus. Assim como os 3 povos que se levantaram contra Josafá, se autodestruíram. Os herodianos se autodestruíram. Os fariseus se autodestruíram. E Jesus, até tentaram destruir ele, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E aquele que está seguindo atrás dele, irmãos, é indestrutível, porque o que moveu o coração do nosso Jesus foi amor. E o que deve mover o coração de um cristão é amor.
E leia Coríntios 13 que você vai ver o que está escrito. O amor jamais acaba. Você pode dar um glória a Deus por isso? Oh, como eu quero que o Espírito Santo esteja ministrando aí. Porque a minha ideia não é julgar ninguém, não é apontar ninguém, você pode ter certeza disso. Eu oro, jejuo, eu consagro para vir aqui pregar. Mas tudo que eu quero é ver os corações limpos diante de Deus para receber tudo aquilo que Deus tem para dar. Porque no texto que nós lemos de Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus em glória suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E às vezes essas coisas aparentemente insignificantes é o que tem impedido do nosso vazio ser preenchido, de sermos supridos. E aí faltou o terceiro personagem. Quem era o terceiro personagem? Quem lembra dele? Tá vendo? A gente até esquece dele porque ele é insignificante. Quem que ele é? É o homenzinho da mão mirrada, que talvez estava dentro da sinagoga escondendo, ele não queria aparecer. Aleluia! Ele não queria mostrar para ninguém o seu defeito, pode ter certeza disso, porque era vergonhoso, era a sua limitação, era a sua deficiência. E se tem uma coisa que a gente não gosta de expor, é essas coisas, as nossas limitações, as nossas deficiências. Ele estava ali sem partido, ele estava ali sem seita alguma, discriminado, aleluias, e não podia apontar para ninguém. Por que não podia apontar para ninguém? Porque a mão era mirrada. Quem tem mão mirrada não pode apontar para ninguém. Quem está entendendo diz amém. Você aponta para alguém? Hein? É uma coisa tão interessante que eu quero considerar algo aqui, e gostaria que você considerasse no seu coração. Eu gosto muito quando Jesus chega, lá em João capítulo 8, versículo 7, diz assim: aquele que não tem a mão mirrada, seja o primeiro a tirar pedra. Já leu isso lá? Hein? Não? E aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Irmãos, todos nós tem alguma coisa mirrada na nossa vida. Se a gente parar e olhar para a gente mesmo, 100% na totalidade, ninguém tem o direito de apontar para ninguém. E porque ele não tinha esse direito, preste atenção, quando Jesus pergunta assim: é lícito ou não é lícito curar no sábado? O que os fariseus fizeram? Nada, porque Jesus falou o que eles não queriam ouvir. Aí de repente ele chega para o homem da mão mirrada e diz assim: vem para o meio. Vocês acham que ele queria ouvir aquilo? Ele vai expor agora a minha deficiência, porque é provável que alguém aqui não saiba que eu tenho a mão mirrada. Mas mesmo não ouvindo o que ele queria, o que ele fez? Obedeceu. Amém? Quando você obedece até aquilo que você não quer, deixa eu te falar uma coisa, o resultado final da obediência é bênção. O resultado final da obediência é um milagre. Vem para o meio, e ele foi. Amém? Aí eu penso que Jesus falou assim para ele: homem da mão mirrada, como você não pode apontar o dedo para ninguém, estenda a sua mão para mim. Aleluia. Ninguém pode apontar para ninguém, mas estender para Jesus pode. Amém? Estender a mão para Jesus pode, e não importa o estado que você esteja, a condição que você esteja, se você estender para Jesus, Ele é poderoso para mudar aquilo que você é. Aleluias. Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Apontar não, mas estender pode. Considere isso no seu coração. Considere. E aí aquele homem todo limitado, ele vem para o meio e se expõe. No momento que ele se expôs, o que Jesus fez? Derrubou o muro. Derrubou o muro da mão mirrada. Quanta necessidade ele não padecia por causa daquela mão defeituosa. Hein? Quantas oportunidades ele deve ter perdido na vida por causa daquela mão mirrada? Quanta coisa boa deve ter deixado de acontecer na sua vida por causa da mão mirrada. Mas mesmo ouvindo o que ele não queria, ele vai para o meio. Ele obedece ao que o Senhor falou. E na hora que o Senhor falou, estende a mão, o que ele fez? Estendeu a mão. Aí o muro cai por terra. Aí agora eu quero que você volte para encerrar. Efésios, capítulo 2. Versículo 13.
Quem achou diz amém. Efésios 2, verso 13. Eu vou repetir a primeira leitura do começo para a gente fechar esse raciocínio. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós os que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aquele que é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o muro é derrubado. Em Cristo Jesus você chega perto de Deus. Em Cristo Jesus você tem comunhão com essa pessoa do seu lado. Em Cristo Jesus você faz novos amigos. Em Cristo Jesus a sua família aumenta. Em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você considere isso no seu coração. Jesus derrubou. Eu não vou reconstruir o muro da inimizade. Eu não vou reconstruir a separação. Longe de mim um coração partidário. Longe de mim um coração religioso. Longe de mim me deixar ser motivado pelo ódio. Longe de mim, porque essas coisas, irmãos, vai trazer a ruína. Os 3 inimigos de Josafá destruídos. Se você achar um fariseu por aí, diga que eu quero conhecê-lo. Se você achar um herodiano, por favor. Agora, se tem cristão aí, por favor, se coloque de pé. Amém? Aí deixa eu te falar, cristão. Sabe quem vai te destruir? Sabe o que pode te destruir? Nada. Sendo nós de fato cristãos, nada. Vou te falar por quê. O dia que eles pensaram que estava destruindo o nosso Senhor, matamos Jesus, acabamos com Ele. Aleluias. Só estava consumando o plano de Deus. Porque no último suspiro Jesus disse assim: está consumado. Vamos sepultar. Acabou, já era, acabou Jesus. Aí diz a palavra que ao 3º dia Ele ressuscitou. Cristão movido pelo amor de Deus, cristão movido pelo poder de Deus. Deixa eu te falar, até as tragédias que acontecem na sua vida só servem para uma coisa: para que você ressuscite cada vez mais parecido com o Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste cada vez mais na sua vida. É só para isso que serve. Não deixe o inimigo dominar você. Seja cristão. Cadê o grupo de louvor? Amém? Vamos lá? Eu quero que você reflita. Foi o que Deus me deu, e o que eu recebi do Senhor e que eu compartilhei com vocês aqui nessa noite. Sabe, Jesus destrói os muros, e eu não quero construir esse tipo de muro. Eu não. E eu quero que você não queira. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente tem o melhor Deus desse mundo. Aleluia, é isso que nos torna diferente. Por vezes o inimigo vai tentar levar-nos à reconstrução do muro, mas não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Às vezes ele atira pedras para nos ferir, para gerar a mágoa, para gerar o ódio, gerar o ressentimento. Aí você vai pegando essas pedras, vai fazendo o quê? O muro. Mas Jesus está aqui para derrubar isso nessa noite. Você vai deixar, não vai? Amém? Se ensina ou não, se ensina ou não, se ensina ou não. Já viu isso na Bíblia? O que passa disso é procedência maligna.
Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, estenda sua mão para o Senhor agora e adore-o. Adore-o refletindo sobre o que você ouviu. Eu não quero ser participante de um movimento que acabe, que entre em extinção. Não, eu quero ser cristão, porque cristão aponta para a eternidade. Aleluia. Apaga 2 lâmpadas, por favor. Aleluia. Aí, isso aí é o que derruba o muro. É o sangue. A todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, falar de tua justiça. Jesus, este é o teu sangue. Mas adore com autoridade. Mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, Jesus mente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Adore. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Aleluia. Aí o Senhor diz assim: estende a mão. Estenda a sua